Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Na Bíblia, o apóstolo Paulo, que escreveu uma porção considerável das epístolas, ou seja, as cartas do Novo Testamento, muitas vezes não falava sobre si mesmo. Na verdade, ele escreveu: não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. No entanto, quando escreveu ao seu companheiro Timóteo nos últimos dias de sua vida, ele se referiu a si mesmo várias vezes e algumas dessas referências são introduzidas com a expressão eu sou, falando dele mesmo, eu sou. Eu gostaria que você pensasse em 3 dessas expressões, onde vamos considerar neste vídeo. A primeira está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E é uma confissão, ele diz: eu sou o principal. Podemos perguntar, principal ou chefe de que era o apóstolo? Observe a linguagem inconfundível. Ele diz: fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este homem se declarou como o principal dos pecadores. Você pode dizer: eu não sou pecador. Mas a palavra de Deus afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia também diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não há como fugir dessas declarações. Somos todos pecadores e, portanto, estamos enfrentando o banimento eterno de Deus. Separados de Deus já nesta vida e depois da morte, separados de Deus eternamente. No entanto, Deus, contra quem pecamos, planejou a maneira pelo qual nossos pecados podem ser perdoados. Uma maneira que envolveu a entrega, a dádiva de seu Filho unigênito, a morte agonizante de crucificação no lugar chamado Calvário. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Para ativar este plano, para salvar os pecadores, o Filho de Deus estava disposto a suportar a agonia da cruz do Calvário. E assim, diz nosso versículo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele é o único Salvador. A salvação não é encontrada em uma igreja, na religião ou em nossas obras. É encontrada sozinho em uma pessoa. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nem um outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. O segundo eu sou dito pelo apóstolo Paulo está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, onde lemos: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Eu não me envergonho. Claramente este é um eu de confiança aqui nesse versículo. Paulo estava enfrentando a morte e pouco depois de escrever estas palavras, ele foi decapitado. Ele nunca tremeu ou entrou em pânico,
mas com majestosa dignidade enfrentou a morte. O que deu tanta confiança? Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Ele nunca disse uma palavra sobre no que eu acreditava ou no que eu me juntava ou que ordenança eu guardava. Sua fé estava em uma pessoa. Digo para você que me ouve, é somente a fé no Senhor Jesus Cristo que traz salvação e paz com Deus. O eu sou final está dito por Paulo em 2 Timóteo também, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz: agora estou pronto para ser oferecido e a hora da minha partida está próxima. Isso nos leva à conclusão: agora estou pronto para ser oferecido. Ele já está sendo derramado e logo partirá. A palavra partir tem o significado de desancorar. Pensamos em um navio que descarregou sua carga e está pronto para partir para outra margem. Paulo diz que seu serviço para Deus na terra terminou e ele está prestes a partir para outra terra, a saber, o céu. Esta é a consumação de toda alma que creu no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que deixar um aviso solene para todos. A tragédia do castigo eterno aguarda aqueles que rejeitam o Salvador. A Bíblia diz: quem vencer no assunto da salvação, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Se você partir hoje para a eternidade, pare para pensar. Pare de correr. Pare de pensar em tantas coisas à sua volta que roubam o seu tempo, coisas legítimas. Pare um pouco. Se você morrer hoje, aonde você vai estar na eternidade? Céu ou inferno? Não existe reencarnação. Espero que você não seja tão simples, para que neste assunto você está confiando num pastor, num padre, num missionário para resolver o assunto para você depois da sua morte. Tampouco espero que você acredite numa imagem ou em velas, orações que possam mudar o seu destino na eternidade. Meu amigo, se você não quis resolver aqui em vida, você acha que outros vão resolver por você? Isto é simplicidade demais. Quem é que escolheu a sua esposa? Escolheu sua namorada? Escolheu a sua casa, o seu carro, a roupa para você vestir hoje? Se você está ainda com lucidez, sem dúvida, todas essas coisas e outras tantas foram você. Mas no assunto espiritual, no assunto da salvação da sua alma, isto você deixa para outros? Se as coisas temporais que terminam, muitas antes da morte, você decidiu, um assunto eterno você está deixando para outro? Não, meu prezado ouvinte. A sua isenção na decisão faz de você já um condenado para o inferno, porque é isto que a Bíblia diz. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Diz alguém: é muito bom. Mas note o que ele diz: não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, portanto o mundo já está condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 17. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faço uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1
Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo, o que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que
podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem 2 classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo,
Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.